Fala, nação haitiana, belezeira? Mais uma notícia aí, né? E frustrante, para falar a verdade, viu? Bem decepcionante, envolvendo o James Hack Jr., né? Um cara que eu defendi muito nos vídeos passados, né? Quando eu comecei a criar o canal aqui e fez uma temporada muito abaixo do esperado, infelizmente, né? Mas vamos comentar aqui de uma matéria a mais aqui, envolvendo o James Hack Jr., que pode até acontecer aí de uma moeda de troca, né? Envolver ele em alguma troca para trazer jogadores um pouco mais desenvolvidos, né? E foi uma frustração muito grande aí o James Hack Jr., né? Comentar aqui sobre a notícia que saiu em relação a ele. A notícia é do fonte miamiherald.com. Depois de consolidar como um dos melhores calouros da NBA na temporada passada, o ala do Miami Heat, James Hack Jr., buscava apenas aproveitar esse momento na temporada. Mas após passar por uma temporada instável no segundo ano da NBA, Jax busca apenas aprender com o que deu errado nessa temporada. Abre aspas. Acho que foi uma experiência extremamente gratificante, disse Hax no dia da entrevista de despedida. Às vezes as coisas não acontecem como você quer. Às vezes só depois você percebe por que isso aconteceu com você. Então vou levar tudo comigo no verão. Vou voltar ao trabalho imediatamente. Fecha aspas. Hax tem muito em que trabalhar, já que sua produção caiu em todos os aspectos nessa temporada após ser nomeado para o primeiro All-Rookie da NBA. Por seu trabalho impressionante na temporada retrasada, né? Praticamente já. Em comparação com 11,9 por jogo na temporada passada, enquanto teve uma porcentagem pior de arremesso de quadra, 46,1% nessa temporada em comparação com os 48,9% na primeira temporada de estreia dele. E de 3 pontos, 31,1% nessa temporada em comparação a 32,2% na temporada passada. Ele foi bem estável, né, em sua primeira temporada, mostrou uma solidez muito boa ali para já de começo, né, em relação aqui ao que foi dito na matéria. E assim, eu esperava muito mais do Hack Jr. E mesmo na mão do Erik Spoelstra, ele não conseguiu essa estabilidade e principalmente uma titularidade com o caso do Jimmy Butler, né? Porque ele poderia ali estar suprimindo a ausência do Jimmy Butler e não foi o que a gente viu na temporada. Não foi o que a gente viu, foi um jogador que muitas vezes dentro de quadra fugiu. Eu via isso, que fugia da responsabilidade, ele preferia passar a bola do que tentar infiltração no garrafão, uma bola de 3. Eu vi muito essa omicidade do James Hack Jr. dentro de quadra. E isso fez com que ele se apagasse cada vez mais e fosse um outro jogador da temporada passada, da sua primeira temporada, que mostrou algo muito promissor, principalmente na mão do Erik Spoelstra. E eu disse bastante aqui no canal que
Jaime Hack Jr., ele viria muito a agregar, a crescer e tomar conta dessa titularidade no time. E não foi o que a gente viu nesta temporada, né? Voltando à notícia, ele também teve uma média de 4,4 rebotes, 2,5 de assistência e 0,9 de roubos de bola por jogo em 66 aparições na temporada regular, 17 como titular, em sua segunda temporada na NBA. Abre aspas, foi um ano muito humilhante, enfatizou Hacks, 24 novamente. Você pode pegar isso e aprender com isso ou poder pegar e piorar. Então há tantas coisas a fazer, mas estou adotando a abordagem de apenas aprender, mergulhar no filme, continuar a trabalhar no meu jogo e continuar a melhorar e vir com uma ferocidade diferente no próximo ano. Fecha aspas aí. Ele aceitando, né, que não tem nem o que fazer, que foi uma temporada que a gente esperava muito dele, por ele ter mostrado algo muito diferente em sua primeira temporada, 23-24, e não foi isso que a gente viu, né? 24-25. Foi bem frustrante, decepcionante para mim, sabe? Ver o Hacks de uma evolução bacana decair tanto assim na temporada seguinte, né? Sendo que ele tem muito potencial, ele tem basquetebol para mostrar, como ele mostrou ali uma veemência, uma gana ali na sua primeira passagem, né? Além de ter saído da rotação do Heat depois de jogar em cada um dos primeiros 45 jogos em que teve disponível para esta temporada, Hacks também perdeu 5 jogos nessa temporada regular por causa de uma doença estomacal e 3 jogos em março por causa de uma torção no tornozelo direito. Hacks então registrou apenas 19 minutos de tempo de jogo durante curta sequência de 4 jogos do Heat nos playoffs deste ano, que misericordiosamente terminou quando o Cleveland Cavaliers varreu Miami na primeira rodada. É frustrante, né, falar dessa classificação para os playoffs e ser varrido pelo Cleveland, né, que é uma outra história. Mas a gente precisava dele, que infelizmente na hora que a gente precisou, ele teve os seus problemas particulares, né? Sendo que o seu basquetebol já estava em baixa, então provavelmente não viria muito a agregar pelo fato dessa decadência do seu basquetebol dentro de quadra, né? Porém, seus problemas particulares o prejudicou e o afastou, né? O colocando numa frustração dupla, né? Digamos assim. Ele vai trabalhar em tudo, disse o técnico Erik Spoelstra. No início dessa off-season. Né? Ele teve um verão muito bom no verão passado. Então ele torceu o tornozelo e logo antes do Training Cup, isso não é culpa, mas levou alguma consistência em seu jogo ou em seu papel no time. Né? Continuando, a primeira vez em que pensei que ele começou a jogar bem foi depois do jogo na Cidade do México. E isso levou a 4 de seus problemas estomacais. E às vezes você simplesmente não consegue controlar isso. Foram 3 em 4 vezes em que ele foi tirado da escalação e depois torceu 3 tornozelos. Acho que quis dizer aqui 3 vezes o tornozelo, né? Então toda vez que ele começava a pegar o ritmo, um desses eventos acontecia. Então era a vez de recuperação voltando ao time, mudava. E
e já tínhamos 4 ou 5 mudanças e diferentes dentro do time de qualquer maneira. Então o papel dele tinha que mudar. Isso é muita coisa para um jogador jovem como ele. O que você quer mais do que tudo como um jogador jovem é consistência e clareza. Qual é o meu papel? O que se esperava de mim? E isso mudou devido a muitos desses eventos acontecerem com o Hacks. Fechando aspas aí, declarando o Erik Spoelstra, né? Sobre o jogador. Ele tem potencial, a gente sabe que ele tem. É que foi uma queda muito drástica dentro de quadra. Teve os seus atritos com a lesão no tornozelo, que não foi em uma, né? Foram 3 vezes ali. O tornozelo dele voltando a doer e tal, a se lesionar. Fora esses problemas estomacais também que ele teve na temporada. É claro que não é uma desculpa, né? O problema vai acontecer tanto particular como físico. Porém, a gente percebeu que mesmo dentro da recuperação, um medo, né? É um medo, acredito eu, e ele não conseguiu desenvolver esse futebol, perdão, esse futebol não, ou esse basquetebol dentro de quadra. Então, assim, é uma coisa muito abrupta, né? De uma temporada muito boa, de sua estreia, e sua segunda temporada, essa decadência, né? Em quadra, ele até se tirando, passando a bola, não sendo agressivo no garrafão, não explorando esse basquetebol dele dentro de quadra contra os adversários. E isso foi muito notável, né? Acredito que seja um medo do Hawks, né? de se machucar numa dividida, num encontrão. Acredito que seja muito dessa forma, né? Pelo que ele passou, né, com essas lesões. Porém, é complicado, né? É muito complicado a gente manter, né, o Erik Spoelstra manter ainda um jogador assim no time, né? Porque isso prova que ele vai perder cada vez mais a titularidade e vai jogar cada vez menos. E vai jogar cada vez menos, vai ter menos minutos ainda até ser trocado em alguma off-season, né? A hora que abrir a janela de troca e ser enviado junto como uma moeda de troca ali para trazer algum jogador mais produtivo para a equipe, se ele continuar dessa forma, né? Acredito que tenha afetado o psicológico também, né? Esse medo de se machucar, que acontece muito, porém, se ele não colocar a cabeça no lugar, né, nesse verão e voltar para a temporada, para a nova temporada, mais sólido, mais construtivo e progressivo, é o que vai acontecer com o James Hack Jr. Ele vai acabar sendo usado como moeda de troca, né, na próxima janela. Acredito que o Heat não vai manter jogadores assim em decadência, né? Nesse declínio como aconteceu aí com o James Hack Jr., né? Continuando, Spoelstra também sabe que estar disponível para jogos é apenas parte da batalha para Hack Jr. O ponto principal é que Hacks também precisa melhorar antes da sua terceira temporada na NBA. Aí, ó, como eu disse, né? Abre aspas, claramente ele tem que trabalhar em algumas coisas e ele vai. Continuou Spoelstra sobre Hacks, que tem trabalhado muito fisicamente.
se preparando muito, né? Chris Buckley, no início desta off-season, disse: ele vai trabalhar na defesa em espaços abertos, na defesa situacional em nosso sistema. Arremessos de fora serão fundamentais novamente, mas ele estava trabalhando nisso no verão passado. Acho que com o verão inteiro, de novo, ele verá um grande progresso. Ele estava saindo do Training Cup, arremessando muito bem, então acho que podemos acelerar isso. Então, no final das contas, o mais difícil é a tomada de decisões. Os esquemas mudaram contra ele e ele precisa ser agressivo, mas agora haverá esquemas diferentes e você evoluirá para diferentes níveis, quando há um. Então, assim, esse foi o dito pelo o departamento físico, né? O Chris Brickley, acho que é isso que se pronuncia, Brickley, falando sobre hacks, né? Que ele vai se recuperar sim, porém o trabalho, a hora que ele se recuperar, é outro, né? Que já vai jogar na mão do Erik Spoelstra, no caso, porque ele precisa tomar essa confiança, ele precisa tomar esse basquetebol de novo para ele ganhar essa titularidade e não sair mais e entrar dentro dessa rotação sem ele ser reserva, né? Ter essa rotatividade, ele ali como ala, porém não mudar, né? Não ser o contrário, dele ser reserva para tampar o buraco do titular, descansar, mas sim ele se tornar titular e tamparem, né, esse espaço quando ele precisar descansar no banco para ele. Então, como ele começou dessa forma, agora a gente precisa dele, porque ele tem basquetebol. Ele tem basquetebol para ser mostrado, para construir com o Bam Adebayo e Tyler Hero, essa trindade de titulares. Ele tem isso, né? Eu sempre disse aqui que ele precisa ganhar minutos a mais porque ele tem uma agressividade, ele tem basquetebol diferenciado. É o que precisamos fazer aí. O Erik Spoelstra precisa fazer com ele, né? Trabalhar agora, na hora que voltar dessas férias, né? Porque a gente vai precisar bastante dele para a próxima temporada e não precisar buscar essa ausência no mercado quando surgir, né? Que a gente tem. Agora o que precisa é ele ganhar confiança e mostrar esse basquetebol que ele vem mostrando, né? É isso, galera. Falando sobre um pouquinho do Hacks aí, Júnior, né? Que tá uma decepção, uma frustração aí, até particular dele mesmo, né? Não só dos torcedores com ele, mas dele mesmo, que ele precisa melhorar e precisa voltar a ser o nosso Hacks Júnior que mostrou na primeira temporada da sua estreia, né? 23-24. A gente precisa daquilo para mais, o Miami precisa. Daquilo para mais, evolução de seu basquetebol. Isso ele tem. Ele tem muito para evoluir. Eu disse isso aqui. De todos os jogos que eu vi dele. Fala, esse cara vai tomar titularidade. Vai tomar titularidade de ala ali. Não vão arrancar dele. Não vão arrancar dele. Porém, não foi o que a gente viu, né, nessa temporada, infelizmente, né? Mas é isso, galera. Falando um pouquinho do Hack Júnior aí, do que está acontecendo e do que pode vir a calhar aí
para a próxima temporada, né? Espero que dê certo, espero que não precise trocá-lo e ele evolua cada vez mais aí o seu basquetebol. Galera, deixa seu like aí, ajuda o canal, se inscreve no canal, certo? Ajuda aí a compartilhar cada vez mais e fazer esse canal crescer aí pra gente levar cada vez mais o nosso Ritão para novos torcedores, nossos futuros aí torcedores, ok? Obrigado aí, valeu, ajuda o canal, galera. Brigadão e até a próxima.